Já pensou em começar a pedalar sem medo, por exemplo, de dar um prego durante a pedalada, se com a cabeça tranquila, sem medo de alguma lesão? Pois é, imagina que você pode ter essa tranquilidade enquanto está pedalando se você fizer algumas coisas antes de começar a pedalar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. O que é que você deve fazer antes de começar a sua pedalada, tá? A pedalada não inicia assim que você sobe na bicicleta, não. Ela inicia muito antes e vocês vão entender por quê. Meu nome é Ramon, esse aqui é o canal Timbó Bike Story. Eu vou falar para vocês o que é que vocês precisam fazer antes de começar a pedalar. Então preste atenção nesses conselhos que ele pode, por exemplo, salvar a sua vida durante uma pedalada. Vamos lá. Primeira dica que eu dou para vocês, tá? Olha como é que está o equipamento de vocês. Sempre esteja com as suas revisões em dias, tá? Então, por exemplo, olha como é que está a marcha da sua bicicleta. Uma marcha desregulada, ela pode quebrar uma corrente e você ficar no prego no meio do nada, tá? Principalmente se você for para uma trilha ou em locais inóspitos que não tenha casas ou pessoas ali por perto. Para te ajudar, é muito interessante que você esteja com o seu equipamento com a manutenção em dia, tá? Então, olha como é que está a marcha da sua bicicleta. Antes de iniciar a pedalada, faz aquelas trocas de marcha, vê se está tudo certinho. Beleza? Outro ponto, olha como é que está a calibragem do teu pneu. Coloca o dedinho mesmo lá, aperta, vê como é que está. O pneu ele descalibra, ele seca quando a bicicleta está parada. Isso é normal, tá? Então você precisa estar calibrando frequentemente o pneu da sua bicicleta. E isso vai evitar um perrengue durante a pedalada, que é um perrengue certo, que é furar o pneu da sua bicicleta. Quando a gente está com a calibragem mais baixa, qualquer buraco, qualquer pedra ou subida de um gelo baiano, enfim, aquelas tartaruguinhas que a gente passa, quando você passa com força, o próprio aro, dependendo de como é que está a calibragem do seu pneu, principalmente se for de câmara de ar, principalmente, né, se for de câmara de ar, ele vai rasgar a tua câmara. E o próprio aro mesmo ele vai marcar ali e você vai ficar num perrengue de furo de pneu que é muito chato você parar para remendar, e dependendo do local onde você esteja pode ser perigoso. É o tempo de você ali fazer aquele remendo. E outro ponto que leva a isso também, tá? É que você leve os seus equipamentos de segurança. O que é que eu falo de equipamento de segurança? Por exemplo, algo ali que vai proporcionar que você enche o pneu da sua bicicleta, calibre, no caso uma bomba, tá? Uma câmara de ar reserva, um remendo, uma cola, tudo isso daí vai te deixar muito mais autossuficiente, mais tranquilo, tá? Quando a gente tem esses equipamentos, a gente não sai de casa pensando, se furar o pneu eu vou ficar aqui a mercê, porque eu estou sem nenhum equipamento. E geralmente a gente pensando nisso, aí que a bicicleta fura mais, né? Geralmente quando acontece alguma coisa é no dia que a gente esquece de levar, tá? Então sempre leve com você, você vai ter uma pedalada mais tranquila, não vai ficar pensando nisso, e se algo acontecer, você já está preparado para resolver esse problema, tá? Então primeiro ponto, olha como é que estão os equipamentos. Segundo ponto, olha como é que está o teu corpo, que é interessante fazer um alongamento, tá? Então dá uma olhada de flexionar tua perna, esticar, fazer os alongamentos básicos aí dos teus membros inferiores, principalmente, e superiores, tá? Para que você inicie a pedalada mais aquecido, que você não tenha, por exemplo, nenhum tipo de lesão. O alongamento é super importante nesse início. Então faz um alongamento que é interessante, tá? Olha como é que tá. Terceiro ponto, muita gente não atenta, mas é importante você olhar para isso. Olha como é que está o tempo, a previsão do tempo. Tem locais que tem frios mais severos e aí tem trocas de clima muito rápido no mesmo dia. Então no mesmo dia você pode ter um clima muito frio e também muito quente, e isso pode proporcionar um conforto ou um desconforto no meio da pedalada, tá? Então olha como é que está o clima. Se for algo que vai ter mais frio, olha como é que tá as tuas roupas de agasalho, o corta-vento, uma roupa mais comprida que vai te proporcionar que você tenha uma temperatura corporal bacana, que você consiga concluir o seu treino de forma, no caso, com sucesso, tá? Se for um local muito quente, olha roupas mais arejadas, que proporcione a troca aí de calor mais fácil, que transpire, uma roupa que transpira melhor, que no caso vai dissipar o seu suor, também é interessante. Então, olha como é que está o clima e adequa os teus equipamentos, no caso o teu vestuário,
para o clima que você vai enfrentar nesse dia da pedalada, tá? O outro ponto que você deve atentar é quanto à hidratação, tá? A tua hidratação, ela tem que iniciar não só no momento da pedalada. É interessante que você leve, é primordial que você leve água, certo? Contigo ali para que você consiga fazer essa hidratação durante o trajeto, tá? Mas é interessante que você já tenha feito isso antes, tá? Porque você iniciar um esporte que vai ter uma alta frequência, vai transpirar muito e você não estar hidratado o suficiente para aguentar esse esporte, vai dar com certeza um perrengue aí de cãibra, você não vai ter, por exemplo, uma temperatura corporal bacana, entendeu? Então você vai estar desidratado, vai causar um cansaço, uma fadiga muscular muito mais rápido, então a hidratação começa antes da pedalada. Então se hidrate bem, tome água bastante, antes das pedaladas e leve durante também a pedalada a água e depois também é muito interessante para que você reponha toda essa água aí que você dissipou no teu suor, tá? Então hidratação antes da pedalada é primordial. E outra dica que eu dou, que essa é que você coloque na cabeça, principalmente se você for fazer pedais mais longos, tá? Não é nenhuma dica que você faz antes, eu vou deixar uma dica bônus aqui para que você tenha um conforto na sua pedalada, principalmente nesses pedais que você vai passar mais horas em cima da bicicleta. Mude as posições na hora que você está pedalando, tá? Então, por exemplo, vai passar por um buraco, tira a bunda do selim, tá? Deixa o teu corpo absorver esse impacto, não ande, por exemplo, toda a vida na mesma posição, por exemplo, sentado na sela ali, ó. E aí se vier buraco, se vier pedra, se vier tudo todo ali, ó, vai ficar os impactos indo para você. Então, para que você tenha uma pedalada confortável, mude as posições, por exemplo, de pegada no guidão, isso daí também vai diminuir formigamento e tensões ali na sua mão, e também pode diminuir a possibilidade aí de lesões, tá? Então essa mudança de posicionamento vai te trazer mais conforto e você consegue fazer pedais mais longos aí sem se lesionar, com mais conforto e também vai trazer todos esses benefícios aí, por exemplo, como a diminuição dos impactos aí em você, tá? Isso é uma dica que eu acho interessante passar. Não é algo que você pode fazer antes, mas que você tenha essa consciência antes de iniciar essa pedalada para que você não tenha nenhum perrengue, nenhuma lesão ou nenhum desconforto aí durante a tua pedalada. Então tenha consciência disso, que mudando essas posições aí pode deixar o teu pedal muito mais confortável, beleza? Se você tiver mais alguma dica aí para que ajude as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo, deixa aí nos comentários se eu esqueci alguma dica para enriquecer esse conteúdo para que a gente possa passar para mais pessoas, tá? E para que isso seja possível, eu preciso da ajuda de vocês deixando o teu like aí. Quando você curte o vídeo, o YouTube vai entender que é um conteúdo legal e vai passar para mais pessoas. Então deixa a tua curtida e se gostou também do nosso canal, compartilha com seu amigo, sua amiga, essas dicas e se inscreve. Toda semana está saindo um vídeo novo para vocês sobre dicas, sobre bicicleta, review, enfim, é muito conteúdo sobre ciclismo que está saindo toda semana aí para vocês. Show? Então já se inscreve aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço, até o próximo vídeo.